Olá, está começando mais um Kefas Entrevista. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um programa. Hoje nós vamos falar sobre meio ambiente. Mais especificamente, vamos falar sobre um processo chamado desertificação. Você já ouviu falar? Sabe o que é? Como acontece e por que acontece esse processo? Então você vai ficar mais surpreso ainda em saber que aqui na nossa região esse processo de desertificação está acontecendo. E quem vai falar com a gente sobre este assunto, vai explicar mais detalhadamente, é o ambientalista e também professor, pesquisador Alexandre Silvio. Alexandre, seja muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Isabela, o prazer é todo meu e estamos à disposição, né, para sanar essas dúvidas, né, dos espectadores aí, com relação a essas questões ambientais que têm acontecido aqui na região nas últimas décadas. E falar sobre o meio ambiente é sempre muito importante. Às vezes, os meios de comunicação mesmo não dá essa oportunidade da gente discutir sobre assuntos tão importantes. Agora, para a gente começar a nossa conversa, explica um pouquinho o que é esse processo de desertificação. Bom, desertificação é uma palavra que lembra deserto. E aí nós pensamos em deserto, que é o deserto do Saara, né, com areia, ou o deserto de Atacama, no Chile. São desertos característicos, né? Mas a desertificação, ela não tem essa característica específica. A região, na realidade, a desertificação é característica de mudanças climáticas em determinada região, que altera toda a sua condição botânica, sua condição climática, até mesmo de relevo, como acontece aqui no Médio Rio Doce. Então, um exemplo disso, né, só para a gente poder visualizar, nós temos várias áreas que já estão indicadas como desertificadas, mas que há pouco tempo atrás, questão de 50, 60 anos, eram áreas em que predominavam florestas tropicais, principalmente a Mata Atlântica. Né? Mas, devido a toda essa degradação e a retirada dessa mata, aquele ambiente local ele foi mudando, a erosão do solo ele foi avançando, as chuvas foram diminuindo, e isso gera uma condição dessa alteração, de redução do índice de chuvas, da redução da umidade relativa do ar. Tudo isso é indício de desertificação. Né? Então, basicamente, desertificação ela é uma mudança na característica climática de determinada região, muitas vezes induzida pelo homem, ou seja, um fator antrópico, né? E o carro-chefe de tudo isso, o desmatamento, que nós já acompanhamos, não só aqui na região, no Brasil, mas no mundo como um todo, ao longo das últimas décadas. Agora, então, por que acontece esse processo de desertificação? Não é uma causa, então, natural ou depende da situação? A causa natural, ela ocorre, né, por conta de um fator do próprio planeta em si, isso demora milhares de anos, podemos dizer até milhões de anos, dentro dessas alterações. Mas quando o homem entra em cena, aí a coisa muda, a coisa acelera. Então, o próprio Vale do Rio Doce aqui, vamos pegar o nosso Rio Doce aqui na região, né? Nós estamos com medidas agora, com vazão do rio na região de Baguari, em torno aí de, já melhorou um pouquinho, 60 metros cúbicos por segundo. Mas o normal para essa época é em torno de 170, 200, até 250 metros cúbicos de água por segundo. Aí a questão essa alteração, ela tem acontecido nos últimos anos? Não, nas últimas décadas. É um processo que tem avançado muito nas últimas décadas. Por conta de quê? Por conta do desmatamento. Então, nós sabemos que aqui é uma região que na década de 50 e 60, a exploração madeireira ela foi muito intensa, surgiu com isso a crescimento espontâneo do capim-colonial aqui na região, apesar de não ser nativo, ele é introduzido, né, de uma forma espontânea, veio da África na época da escravidão, mas ele tomou conta da região e aproveitaram para colocar o gado em cima dessa pastagem que surgiu, né? E aí o manejo com fogo, a erosão. Então nós temos um conjunto de fatores de manejos errados que foram feitos ao longo das últimas décadas e que agora está aparecendo. Ou seja, nós estamos sentindo na pele hoje os problemas, não que aconteceram no ano passado ou no ano retrasado, mas que aconteceram nas últimas décadas. E essa mudança ela é muito característica, ela é muito, se nós pegarmos os últimos 50 anos,
fazendo análise climática ou climatológica da região, nós vamos ver mudanças brutais, inclusive com relação às características do solo. Então, a situação realmente ela acontece, mas com a ação humana, com a ação antrópica, ela acontece muito mais rapidamente do que dentro de uma condição natural. A gente vai ter a oportunidade de falar mais especificamente da nossa região, né? Mas quais são, assim, as principais ocorrências no mundo, em nível mundial, da desertificação? Bom, essa mudança climática, essa alteração climática, isso pressiona os povos. Então, a questão é, ou aquele povo que vive naquela região em que ocorreu essa mudança, ou ela se adapta, ou ela morre, ou ela migra. Né? Então, nós temos vários indícios, não só no Brasil, mas no mundo, de exilados, né, climáticos. Então, você não tem apenas pessoas no mundo que são exiladas pela guerra ou por outros fatores também causados pelo homem, mas sim por fatores climáticos. Ou seja, há regiões em que as pessoas tentavam sobreviver, né, com as condições com que a natureza oferecia a elas, hoje elas não conseguem mais sobreviver. Extração, vamos pegar a África, que é mais interessante, né? Um continente mais interessante para esse tipo de análise. As pessoas que sobreviviam, por exemplo, a questão energética, extração de madeira, não extração como exploração financeira, mas sim para subsistência e sobrevivência. Eles não conseguem mais fazer isso. A questão a busca pela água, né? A água não existe mais em várias regiões ali da África Central, né? Da parte meridional, a parte oriental da África. Então, isso força essas populações a migrarem. O Brasil, né, nós temos a característica do Jequitinhonha. O Jequitinhonha é muito interessante. O índice de migração do Jequitinhonha, essa migração interna no Brasil, sempre foi muito grande, mas por conta de quê? Fatores climáticos, né? Fatores sociais e fatores climáticos. Então, as políticas públicas, tanto internacionais quanto no Brasil, elas pecam muito com relação a esses aspectos. Então, infelizmente, a população sofre muito com isso. É um assunto que a gente tem que realmente discutir e nós vamos continuar discutindo no próximo bloco. E você que está nos assistindo, não saia daí, vamos para um breve intervalo, mas voltamos já. O Kefas Entrevista está de volta e para você que está chegando agora, o nosso assunto de hoje é desertificação. E quem está conversando com a gente sobre este assunto é o pesquisador e ambientalista e professor Alexandre Silva. Alexandre, a gente já explicou aí no primeiro bloco o que é a desertificação, como e por que acontece, mas aqui na nossa região a gente acha que é uma coisa que não está acontecendo perto da gente, né? E aqui na nossa região, nós estamos passando por esse processo. Explica um pouquinho para a gente sobre isso. Isabela, realmente estamos sim. Né? Existem órgãos, tanto do governo federal quanto do governo estadual, que estudam especificamente áreas sujeitas à desertificação. E o Brasil ele é muito bem mapeado, né? Principalmente em Minas Gerais. Então, se observarmos o mapa de situação mais grave, menos grave, situação de borda, nós já observamos que toda a região do Mucuri, por exemplo, e parte do Vale do Rio Doce, norte do Espírito Santo, já estão incluídos dentro dessa área de borda, é aquela área de transformação. Dentro desses mapas, a região do Médio Rio Doce, como governador Valadares, ainda não é considerado especificamente ou de forma oficial uma região que está em pré-desertificação. Mas os indícios são muito claros. Né? Primeiro, toda a nossa vegetação, praticamente mais de 95% da vegetação nativa do Médio e Baixo Rio Doce, que aqui é de Mata Atlântica, já foi totalmente dizimada. Então, nós temos pastagens degradadas, temos eucalipto que tomou conta, né? Nada contra a atividade madeireira do eucalipto, que eu acho que traz muitas divisas, né? Traz empregos, traz renda, mas só que a ocupação ela tem sido muito desordenada, né? Por conta de ser uma fonte de receita, como alguns chamam de poupança verde, né? Coloca lá, o produtor não gasta quase nada, as empresas financiam todo o processo e no final ele recebe pela
pela colheita daquele material, pela coleta das árvores, da madeira. Mas isso tem sido feito de uma forma extremamente desordenada. Então, pastagem, né? Ocupação, fogo no controle da pastagem, o próprio desmatamento na extração da madeira que aconteceu algumas décadas atrás, a ocupação, infelizmente, do eucalipto de forma desordenada na região, tudo isso tem contribuído para essa mudança, para essa alteração, né? Então, alguns dados que nós estudamos também com relação a fatores climatológicos, nós observamos o seguinte: dos últimos 40 anos, o índice de chuvas diminuindo, nós estamos com a umidade relativa do ar diminuindo também, ou seja, o clima está ficando mais seco, e com isso a evapotranspiração aumenta muito, aquela água que evapora para a atmosfera, ela tem aumentado, isso é ruim, né? Porque o certo é que a umidade ela fica um pouco mais alta para reduzir essa taxa de perda de água por evaporação, coisa que não está acontecendo, ela está intensificando. As temperaturas elas têm aumentado, tanto a temperatura mínima quanto a temperatura máxima aqui da região, né? Um estudo de temperatura média e outros fatores. Por exemplo, chuvas. Nós temos já registros também de veranicos muito extensos. E o que são os veranicos? Períodos secos no meio de períodos chuvosos. Nós temos, geralmente, um trecho de 15, 20 dias com chuvas bem intensas, muito fortes, e aí ficamos um período de 30, 40 dias praticamente sem chuva, só sol brilhando, aquela massa de ar quente que não deixa acontecer nada na região. Isso tudo são indícios de mudança nesse clima. E, automaticamente, há desertificação. As plantas não estão aguentando. Então, o produtor rural, a própria pastagem, o capim, né, que é uma planta relativamente resistente dentro do seu aspecto fisiológico, ela não está aguentando também, né, em relação à produção de massa para alimentação do gado em pleno período chuvoso, né? Quem trabalha com horticultura, planta milho, planta feijão, se não tiver irrigação, contar apenas com a chuva dos céus, eles estão perdendo, a lavoura está sendo perdida, né, por conta dessa falta de água no meio do período de desenvolvimento das plantas. Então, tudo hoje está indicando para uma caracterização na nossa região de pré-desertificação, né? E isso ainda tem tempo de reverter? Claro que tem, mas, infelizmente, nós estamos caminhando para um processo mais grave. Então, esse clima seco que a gente está enfrentando, choveu um pouquinho esse dia, né? Mas tudo isso, então, é sintomas, digamos assim, da desertificação. Porque a região ela é muito característica, né? Período chuvoso, período seco. Nosso período seco ele é seco e quente, com pouca chuva, e um período chuvoso, né, com chuvas realmente intensas e quente. Só que o que está acontecendo? O período chuvoso, período seco, ele está ficando cada vez mais extenso na região. O início do período chuvoso ele está cada vez atrasando mais. Então, relembrando um pouco 2015, com a tragédia de Samarco, que a barragem rompeu no dia 5 de novembro, se não me falha a memória. O estrago aqui em Valadares começou a partir do dia 10, 12 de novembro, foi quando o rejeito chegou aqui na nossa região, né, vindo lá da região de Mariana, e novembro, e as chuvas não tinham iniciado ainda. Então, nós estávamos com o problema da água contaminada, resíduo e sem chuva. A situação ficou tão grave aqui na região que as pessoas iam para a praça, né, estavam se unindo, orando, pedindo chuva, né, e realmente ela chegou uma semana depois, as chuvas iniciaram, e aí amenizou um pouco a situação trágica que nós vivemos em 2015. Mas isso é uma constante, o atraso do início do período chuvoso, isso tem acontecido nos últimos anos, porque o normal seria as chuvas iniciarem agora em outubro. Tá? Então, hoje chegou uma chuva. Não. Isso é chuva de frente fria, de uma massa que conseguiu penetrar aqui na região, vindo do sul do Brasil, mas devemos lembrar o seguinte, a massa ela chega muito fraca, né? A chuva ela cai pesado no sul do Brasil, São Paulo, quando chega na região do Triângulo para cima, existe uma tendência a ela ficar muito fraca. E o inverno, esse ano, por incrível que pareça, foi um inverno que teve uma temperatura um pouco mais amena. No Mucuri, no Jequitinhonha, choveu um pouquinho mais, mas por causa da massa do Nordeste, que não é comum entrar, ela acabou entrando esse ano, trazendo até um pouco mais de alívio ao produtor rural, que no ano retrasado passou por uma seca extremamente extensa, nesse mesmo período, perdendo cabeça de gado. Então,
é uma situação muito complexa que o Brasil vive, que a região vive. Não só a região do Vale do Rio Doce, mas a região do Mucuri e do Jequitinhonha. Porque nós ficamos dependendo dessas movimentações de massa. Então, hoje, um clima extremamente agradável, essa chuva levinha que caiu aqui, né, para a gente muito bom. Para o agricultor isso não conta quase nada, né? O solo está muito seco, tá? Mas é um alívio assim, como sensação. Mas como mudança de um fator regional, isso não conta em nada ainda. Professor, há quanto tempo que você pesquisa sobre este assunto, desertificação? Olha, desde quando eu cheguei aqui, em 1998. Muito tempo, né? Muito tempo. Durante esse tempo que o senhor vem pesquisando a respeito deste assunto, você sofreu alguma dificuldade, talvez por algum órgão ou então empresas, para colher dados a respeito desse processo? Não, até que as informações, elas são muito claras, elas são disponíveis, né? Uhum. A questão de transparência com relação às informações da ANA, do IGAM, dos órgãos ambientais, isso nunca foi um problema. O nosso grande problema, na realidade, é conscientizar. É a conscientização não só da população, a população ela tem que estar informada, isso é fundamental, mas nós temos um problema de gestão pública. Né? As nossas políticas públicas elas não são claras com relação a isso. Infelizmente, as ações políticas elas só acontecem quando o caos ele se instala. Um político ele não é muito, claro que não podemos generalizar, mas podemos dizer que a maioria age dessa forma. Não é interessante agir antes que o caos se estabeleça, porque aí o cidadão ele acaba não percebendo. Né? Aquela ação parece inócua porque o cidadão não percebeu. Mas no momento que o cidadão percebe o caos, e aí vem a ação, politicamente isso é muito mais interessante. Então, infelizmente, as nossas políticas públicas, elas não são voltadas para a prevenção, né? E isso é um complicador. Agora, com relação às informações técnicas dos órgãos técnicos, isso não. Realmente, nós temos um trâmite muito bom. Então, no próximo bloco, nós vamos falar sobre essas políticas públicas e também as soluções desses problemas, né? A gente só está falando de problemas aqui, mas vamos falar também de soluções. Você que está nos assistindo, não saia daí, vamos para um breve intervalo, mas voltamos já. O Kefas Entrevista está de volta e para você que chegou agora, estamos falando sobre meio ambiente, sobre o processo de desertificação. E quem está conversando com a gente sobre este assunto é o Alexandre Silvio, ele que é professor, pesquisador e ambientalista. A gente falou aí sobre todos os problemas, consequências da desertificação aqui na nossa região e no mundo inteiro que está acontecendo e não é de hoje, né, professor? Agora, dá para a gente identificar os culpados desse processo? É um fator histórico. Né? Eu tenho um exemplo que eu gosto muito de falar em sala de aula. Há uns anos atrás eu fiz uma palestra no Rotary aqui da cidade, né? E falando da questão histórica da degradação, da extração de madeira, etc. E tinha um senhor que era membro lá do Rotary, e quando acabei a palestra, ele virou para mim e falou: professor, eu era madeireiro, eu explorei madeira aqui na região. Mas ele foi muito franco, ele falou, na época não tinha essa discussão de meio ambiente, não. Entendeu? A madeira era uma riqueza, a gente botava madeira no caminhão, mandava para o Rio de Janeiro, São Paulo, para vários locais. A madeira era a grande riqueza aqui da região. Tá? E não tinha controle, não tinha nada. E nós não tínhamos noção que essa nossa ação poderia culminar no que está culminando hoje. Então isso é muito claro para mostrar o seguinte: os efeitos não são de curto prazo, as mudanças elas vão acontecendo ao longo do tempo. Então eu vejo da seguinte forma: não buscar culpados. Eu acho que isso aconteceu de uma forma histórica, então a história vai continuar na história. Agora, o que nós podemos fazer daqui para frente? Isso é o que é mais importante. Então quem está tomando conta hoje daquela propriedade? Não é mais aquele senhor, agora deve ser o filho, o neto, a nova geração que está assumindo essa responsabilidade com relação à produção no campo. Porque a gente tem que avaliar o seguinte: uma recuperação da região ou uma reversão desse processo, ela vai começar no campo. Né? A nossa saída, ou seja, a reversão desse quadro, para melhorar a qualidade de vida de todos na zona urbana, ela está no meio rural.
ela está no campo. A lei é muito clara com relação a isso, o Código Florestal, né? Só que nós temos que ver o seguinte, floresta, APP, que é área de preservação permanente, reserva legal, água, tudo isso está na Constituição, é bem comum. Isso não pertence ao produtor rural. Então, o produtor rural, ele tem uma mata numa APP dentro da propriedade dele, ele tem que ter consciência que aquilo não é dele. Aquilo é um patrimônio da população brasileira, de todos. Assim como a nascente, o rio que passa pela propriedade dele. Ah, vou cercar o rio, vou usar água para irrigar. Não pode usar sem autorização. Aquilo não pertence a ele. Ou seja, ele é responsável por cuidar, mas ele cuidar de um bem comum de todo mundo, mas ele não recebe por isso. Então é importante, a gente tem que visualizar o seguinte, a recuperação e a reversão desse quadro, ela vai começar no campo, com o produtor rural, mas ele precisa de suporte para isso. Agora, na sua opinião, as políticas públicas existentes para domar, né, esse tema, essa situação que a gente está passando, são suficientes? Não, infelizmente as políticas públicas que nós temos, tanto a nível do governo federal, quanto estadual, quanto dos municípios, isso é muito complicado, não existe isso. Vamos pegar um exemplo disso aí. Em 2013 foi criada a área de proteção ambiental do Alto Mucuri, lá no Vale do Mucuri. Ela pega quase 1/3 da região do Vale do Mucuri, vários municípios, né, Poté, Teófilo Otoni, acho que Novo Cruzeiro também, vários. É uma área de Mata Atlântica nativa que ainda tem naquela região, que realmente é maravilhosa e que precisa realmente ser protegida. Então criou-se essa APA. Só que não se planejou o seguinte, dentro daquela APA existem dezenas de municípios que têm os menores índices de desenvolvimento humano de Minas Gerais. São um dos municípios mais pobres de Minas Gerais, estão inseridos dentro da APA. Ou seja, o produtor rural, que lá a maioria são pequenos produtores rurais, extrativistas, né, que tiravam madeira nativa para fazer carvão, pastagem, ou seja, o cara estava abandonado lá, sem assistência técnica, sem nada, para sobreviver, não é nem para viver. A gente pensa que o cara está ganhando muito dinheiro. Não, né, é para sobreviver. E aí cria-se a APA de uma forma correta. Só que quem deu suporte a esse produtor rural? Né? A fiscalização bateu em cima deles, multou a maioria deles, né? Muitos estão sendo penalizados por conta de multas, por conta de processos, mas e o Estado para dar esse suporte? Ou seja, ele tem que proteger, está na lei, agora é uma APA, isso a situação, a própria Mata Atlântica ela tem uma lei especial para ela, que mesmo fora de APP ou reserva legal, o produtor não pode cortar árvore nativa, isso é lei, né, lei federal, mas e o suporte para aquele indivíduo sobreviver do campo, sobreviver da produção dele ali? Realmente, quando nós vamos nessas áreas, conhecer os pequenos e médios produtores, são pessoas extremamente pobres, pessoas empobrecidas. E cadê o Estado para dar o suporte a essas pessoas? É muito complicado. Então, assim, a política pública nacional, ela realmente é muito deficiente, né? Existem alguns recursos, algumas prefeituras estão investindo nesse pagamento por serviços ambientais, e aí o município de Teófilo Otoni, a prefeitura já disponibilizou um recurso para isso, a prefeitura de Carlos Chagas também já disponibilizou um recurso para pagar o produtor rural para ele conservar as suas áreas. É pouco dinheiro? Não é muito dinheiro, é muito pouco, mas já é um início, é um começo, é uma mudança de mentalidade dentro das políticas públicas ambientais que o prefeito ele tem que assumir dentro do seu município, né? Então, assim, são mudanças que espero eu que antes de morrer eu consiga ver uma evolução maior em cima disso. E aqui em Governador Valadares, existe alguma política pública voltada a esse tema? Em relação ao pagamento por serviços ambientais, não, nós não temos, né? Tem a Secretaria de Agricultura, de Meio Ambiente, tem os técnicos, mas é uma secretaria que tem muito pouco recurso também para dar esse suporte. Aqui no município de Governador Valadares são aproximadamente 1.200 propriedades rurais, é um município que já está muito degradado também, bastante degradado, mas os recursos eles são vindo mais de fora, né? Porque o Brasil é um país signatário da Convenção do Clima, Convenção Internacional do Clima, e é um país que está apto a receber recursos externos. Então, países desenvolvidos eles têm que botar dinheiro em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento,
para recuperar a sua, digamos, a reserva florestal, sua mata, né, sua biodiversidade. Então, tem dinheiro realmente de fora entrando, da Alemanha, da Inglaterra, né? Alguns órgãos estão atuando diretamente aqui, mas ainda é muito pouco, né? Nós precisamos de ação também interna. Eu acho que o papel dos municípios, inclusive o governador Valadares, em dar esse suporte. Tem dinheiro ou não tem? Aí é uma questão de gestão, eu não vou entrar nesse mérito, mas nós temos que ter consciência de que o meio ambiente ele faz parte de um processo de gestão municipal também, né? Não só no papel, como a criação de uma secretaria, mas ações práticas, elas são extremamente importantes. Você falou uma palavrinha muito interessante, nós, né? Então, enquanto nós, enquanto cidadãos, como nós podemos ajudar de alguma forma o meio ambiente? O papel do cidadão é cobrar, né? É fazer essa cobrança. O problema é que nós só cobramos quando nós sentimos na pele alguma coisa. Então, por exemplo, vamos falar da questão da água. A água é muito interessante. Se eu chego em casa, eu abro a torneira e a água sai da torneira, o resto praticamente não me importa. Ah, mas tem o seu esgoto, o esgoto cai no Rio Doce. Nós reclamamos, nós questionamos, mas você não vê um movimento a respeito do tratamento do esgoto, né, com relação à qualidade do tratamento que se joga no Rio Doce. Mas por quê? Porque isso não afeta as pessoas de forma direta. Mas do momento que a água na torneira faltar, ou que aquele rio começar a causar problemas diretos à saúde das pessoas, aí as pessoas elas vão se mobilizar. Então a gente tem que mudar um pouco mais a mentalidade com relação a isso. Nós temos tanta saída de esgoto por aí, né? É fácil, no centro a gente vê, vai na Ilha dos Araújos, você olha na ponte, você vê as línguas de esgoto sendo jogadas ali dentro do Rio Doce. Nós passamos, nós vemos, nós ficamos indignados e a vida que segue. Vamos caminhar, né? Vamos fazer nossas atividades. Então, eu acho que falta mobilização. Nós temos que nos mobilizar mais em prol do município. O nosso papel é reclamar, é questionar, mas não coisas que não nos beneficiem apenas diretamente, mas também de forma indireta. O meio ambiente é isso. Só para fechar essa questão que você falou, eu gosto de citar muito, eu falava isso muito para os alunos quando eu dava aula aqui em Valadares. Quando subir a Ibituruna, nós temos que ter dois tipos de visão da Ibituruna. A visão turística, que é uma visão maravilhosa, né, que é um visual fantástico ali, o Pico da Ibituruna, e a visão técnica, que é a pior visão do mundo, é a visão da tragédia ambiental anunciada, porque a gente não vê vegetação, não vê nada. Nós só conseguimos observar área degradada, pastagem degradada e afloramento rochoso, mais nada. Então, dá para a gente ter uma visão de 60, 70 quilômetros em linha reta, num raio ali da Ibituruna, que a gente vê que a situação do Médio Rio Doce realmente ela é crítica, ela é muito ruim em termos ambientais. E aí é o conceito da pré-desertificação que a gente falou, né, quem está comentando aqui no programa. Realmente, fica aí a dica, então, do professor. Vamos nos mobilizar e nos conscientizar sobre este assunto que muitas vezes passa despercebido, que é sobre o meio ambiente. Professor, muito obrigada pela sua aula aqui no nosso programa e foi muito prazeroso para mim, tenho certeza que para todo mundo aí de casa. E muito obrigada e volte mais vezes com mais assuntos assim interessantes. Querida, estamos à disposição para discutir, né, essas questões, também para passar as informações para o público, que é muito importante. Eu acho que é o papel da TV, é o papel do programa, né? É passar esse tipo de informação, que as pessoas têm que estar informadas para poder discutir, para poder reivindicar. E a quem reivindicar também, né? Isso é muito importante. Então, é um prazer estar aqui com você. E obrigada a você de casa que nos acompanhou. O Quer Fazer Entrevista fica por aqui. Até o próximo programa.